Então, obrigado pelo interesse, obrigado por ter vindo. Eu sou o Carlos, eu já vou me apresentar, mas o que eu queria que nesses 25 minutos aqui a gente pudesse discutir um pouco e refletir é o futuro das interfaces agênticas. E eu queria convencer vocês de que se você está trabalhando com AI, seja numa área de produto, numa área técnica, numa área de negócio, você está projetando o seu produto, o seu sistema para uma interface de chat, você deveria começar a prestar atenção nas tendências que estão acontecendo e entender que o futuro é muito mais baseado em delegação, em controle de autonomia, em contratos, de como é que você delega autonomia para agentes de AI, do que um paradigma de estímulo-resposta transacional em turnos entre os agentes e o usuário. Então, essa é a tese. Eu sou ex-Bain Company, eu sou cientista da computação, tenho mais de 15 anos atuando profissionalmente na área, tenho um doutorado em inteligência artificial, iniciei minha carreira como pesquisador em inteligência artificial em empresas como a Samsung Research, como a Ericsson Research também, embarcando produtos de AI e Machine Learning em SmartThings, smartwatches, TV inteligente e tudo mais. Passei por startups como Quintonda, Zen Club, e hoje eu sou diretor sênior de engenharia de uma startup de AI, baseada nos Estados Unidos, super secreta, não posso falar para vocês o nome ainda, mas em breve a gente vai abrir e vai divulgar. E eu tenho trabalhado um pouco nessa linha de pesquisa ou desenvolvimento de produto. Tá? Então, queria começar com uma história que eu acho que vai ressoar com vocês. E isso daqui é o amanhã de vocês. A gente não está muito longe disso. Inclusive, talvez alguns de vocês já estejam usando AI e programando seus próprios agentes pessoais nesse sentido. Então, você está de manhã, você mal acordou, seu agente já te notifica dizendo, olha, eu li os seus 43 e-mails não lidos que chegaram ontem, está aqui um resumo e encontrei aqui 7 action points de coisas que eu posso te ajudar, quais delas você quer começar. E mais tarde você está ali voltando do trabalho, durante o caminho, está lá, você tem uma viagem programada, o agente já sabia dessa viagem, já fez proativamente uma pesquisa de opções de compra de passagens, te apresentou algumas, tem 20 minutos antes de tomar uma decisão antes do preço aumentar e vai te perguntar qual opção que você quer, se você autoriza a compra. Aí você chega à noite, o sistema já ajustou ali as luzes, cortina e tudo mais, mas aí ele percebeu que tinha que trocar, você trocou a senha do Wi-Fi e aí ele não pode prosseguir e aí ele te pede uma ajuda. Então, percebam que todas essas interações não têm necessariamente a ver com construir uma interface, mas uma interface chat. Ela tem a ver com pensar em como desenhar protocolos de interação, os momentos certos de intervenção, os momentos em que o agente vai te comunicar uma necessidade, uma situação, te pedir uma ajuda e te convidar para uma colaboração. E tem a ver com como você vai desenhar essas interfaces de colaboração de modo a atingir os seus objetivos, ajudar os seus agentes a te ajudar. Então, hoje nós estamos ainda, muita gente está construindo portais, empresas ou assistentes pessoais baseadas nesse modelo que a gente herdou ali de 2023, 2022, com o advento do ChatGPT, que foi um modelo muito útil. Chats funcionam muito bem para exploração, para brainstorming, para entendimento de uma ideia, funcionam muito bem com prompts, mas eles têm esses problemas de ele só te dá uma resposta por vez. E se você para de estimular o chat, ele para de te responder. Então, geralmente é assim. Então, o que é que isso implica? A sua atenção precisa estar 100% focada ali no chat para que o trabalho continue, para que as coisas sejam feitas. Então, você precisa de uma supervisão constante. E a gente está movendo, na verdade, desse paradigma para um paradigma de delegação, em que esses agentes eles estão mais atuando em background, com tarefas delegadas que você escopou, que você especificou, e eles vão te reportar o status, eles vão te reportar o progresso dessas tarefas. Eles vão te permitir que você passe feedback, sem que você precise interromper aquilo que ele está fazendo. Você vai poder ter uma conversa, sim, dependendo do seu caso, com um chat ou por voz,
mas essa conversa não necessariamente vai interromper as ações e os tasks em andamento desse agente. Então, o que a gente precisa é começar a projetar produtos que tenham uma iniciação de proativas que não precise de um prompt, que tenham uma execução sem supervisão humana constante e que saibam lidar com intervenções sem interrupções necessárias. Tá? Então, como é que a gente faz isso, né? Não é eu que estou dizendo, mas o mercado está caminhando para isso. Então, vários de vocês talvez viram, né, o lançamento anunciado em fevereiro da Microsoft, o Copilot Tasks, que agora ferramenta de produtividade, todo o pacote M365 da Microsoft, vai vir já com agentes em backgrounds com checkpoints. Para quem é desenvolvedor, quem usa Cloud Code, Codex, já está acostumado com esse modelo de agentes em backgrounds, mas esse tipo de interface de interação está começando a chegar nos produtos de massa para o grande público, knowledge worker, trabalhadores de escritório. Quem usa o ChatGPT ou o Cloud já está acostumado com o modo agêntico de uso de interface, né? Ele já consegue controlar o seu browser, reservar um hotel, ele já consegue te pedir ajuda e dizer, olha, estou bloqueado aqui, assume mouse e termina isso daqui porque é muito difícil. Então, esses princípios de interação, a gente começa a ver um padrão em escala nos produtos que estão sendo lançados pelas Big Techs. E isso não vai parar, só vai continuar, né? Então, mas por onde é que a gente começa a construir e projetar e desenhar e pensar nesse tipo de interface, nesse tipo de produto no seu dia a dia de trabalho, na sua empresa, na sua atuação? Então aqui eu estou trazendo uma linguagem para a gente entender IA delegada de coisas que agora você como gestor de produto, designer, líder técnico, você precisa começar a pensar ou estimular os seus times a pensar e a trazer respostas de como é que você quer construir esses produtos. Então são três coisas. A primeira é a iniciação. Você precisa pensar como é que esses agentes vão iniciar essa interação. É o usuário que vai começar a interagir com ele e se o usuário não fizer nada, o agente não faz nada, aí você está no mundo anterior dos chats passivos e você está perdendo pelo menos 50% da oportunidade de valor de engajar o usuário. É um agendamento, é um schedule, esses agentes vão interagir com o usuário num horário programado, numa janela de horário programada, é um evento externo, em um e-commerce conversacional, é uma notificação de que o cliente concluiu uma compra e agora você pode tentar trigar um agente de cross-sell para tentar fazer uma venda de uma outra necessidade ou ajudar a acompanhar o status do pedido. Ou é outro agente que vai iniciar a interação. De repente, o seu agente pessoal que você programou e que agora vai conseguir ter as habilidades para navegar em e-commerces e realizar ações por você. O segundo bloco é a execução. Você precisa estimular ou pensar os times, estimular os times a pensar se esses agentes vão executar em foreground, ou seja, com visibilidade, talvez se for uma interface de texto com o modo thinking ligado, você podendo entender as ações que o agente está tomando, ou em background, você não precisa se preocupar e de repente você tem 10, 20, 100 agentes trabalhando para você em background, reportando e algum outro agente sumarizando o status de subtimes de agentes. Novamente, para quem trabalha com engenharia de software, essa já é uma realidade. Cloud Codes, você já tem funcionalidades de desenhar times de desenvolvimento, agentes especializados em front-end, interface usuário, back-end, banco de dados e tudo mais. E você pode ter dezenas de agentes trabalhando em background, reportando status. Você precisa pensar, obviamente, no acesso às ferramentas. Então, a gente está falando de delegação de autonomia. Se você não pensou muito bem em quais ferramentas você quer expor para cada agente, os agentes podem ficar limitados naquilo que eles podem fazer. E você precisa pensar na persistência de estado, que é um problema que muita gente está falando, que é como é que eu consigo fazer com que o meu fluxo de trabalho ele se estenda por dias, por semanas, por meses. Hoje é uma realidade difícil. Quem é usuário de Cloud ou ChatGPT, é muito difícil você manter uma conversa muito longa em um único chat, sem ele ficar reiniciando, perdendo contexto, fica lento. É um problema de engenharia ainda difícil. Mas é algo que, se você está construindo um produto baseado em AI com agentes, é algo que você também precisa pensar.
E o terceiro bloco é a intervenção. Como é que você vai pensar nos protocolos de intervenção? Vai ser via notificação? Ou esses agentes vão realizar uma tarefa e pedir para você revisar para poder aceitar a tarefa ou refazer essa tarefa? Ou é uma aprovação de uma compra? Ou é uma escalada, né? Algo que ele não consegue resolver e está pedindo para você assumir o controle de uma tarefa? Então, tudo isso precisa ser pensado em tempo de design do produto e tudo isso vai virar parte de uma stack, de uma arquitetura de tecnologia. Isso daqui não vai vir de graça, não vai vir somente com uma chamada em uma API de LLMs. Você precisa de um time de engenharia com uma boa especificação de como você pretende fazer cada um desses elementos nessas 3 dimensões para que isso vire um backlog de desenvolvimento. Então, delegação é o que habilita a autonomia. E é um erro, ou é uma tentação a gente achar que a autonomia é um número, numa escala de 0 a 100, que eu olho para um agente e eu digo, pô, se a gente tem 100% de autonomia, esse daqui tem 50%, porque não é assim que funciona. Então, a autonomia tem várias dimensões. E algumas desses 4 drivers da autonomia, o primeiro é o impacto da ação. Então, o quão crítico é a ação que o agente está realizando? Se é uma compra de passagem cara, tem muitas consequências, uma ação errada ali, comprar 3 passagens em vez de uma, né? Então tem uma consequência financeira, isso vai limitar os contratos de delegação de autonomia. A ação que o agente está tomando é reversível. Se é um draft de e-mail, é reversível. Se é um relatório, um resumo, né? Agora, se é uma compra, talvez eu consiga cancelar, talvez não. Se for um hotel, tem uma política ali que eu não posso cancelar, não é reembolsável. Quanto de incerteza existe, ou seja, o quão competente esse agente é, ou quão munido de contexto e informação esse agente tem para realizar aquela tarefa. E qual é o custo da latência, ou seja, se esse agente ficar bloqueado esperando uma ação humana, um input humano, um contexto que só eu, Carlos, o proprietário, digamos assim, né, o usuário desse agente, posso dar, será que eu perco uma oportunidade boa e eu deveria dar autonomia para esse agente não precisar da minha intervenção e pegar uma oportunidade que está ali, latente? Então, tudo isso você precisa também ter em mente e a pensar. E aí existem modos, né, quando você pensa nesses drivers de autonomia, existem modos de você desenhar essas interfaces. Você pode desenhar uma interface automática, em que o agente faz tudo ponta a ponta e você confia. É perigoso isso nos dias de hoje, mas tem gente, infelizmente, própria engenharia de software, com vibe coding, aceitando tudo que os agentes produzem, todo o código, sem muita senso crítico e revisão. Então, como é que você reduz o risco de uma tecnologia que não está madura para operar ponta a ponta com autonomia? Então, um dos modos é autonomia mais auditoria. Então, você diz, ok, eu vou confiar, vou deixar o agente fazer tudo até o fim, mas eu quero investir em logs para poder debugar, melhorar. Isso funciona geralmente quando o impacto da ação é baixa e ela pode ser reversível. Pode ter um modo aqui revisável, então o agente ele propõe, mas você revisa antes de seguir, e tem um modo aqui com aprovação, em que realmente tudo precisa passar por você, você propõe, você mune de contexto, e aqui você vai pilotando o agente, e aqui é um modo de menos autonomia. E aí, a gente pensa assim, muito em inteligência artificial geral e tudo mais. A gente muitas vezes fica muito ligado em qual é o próximo modelo, o modelo mais capaz e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria trazer uma provocação para quem constrói produto e está no dia a dia de construção de produto envolvido com desenvolvimento de software, toda a discussão de AGI, ela passa, na verdade, por um indicador muito simples, que é o tempo de autonomia que esse agente ele demonstra. Hoje, a gente ainda está aqui nesse horizonte de minutos a horas, tipicamente, mais aqui. A maioria das pessoas que estão usando agentes de AI estão aqui. Então, você está lá no ChatGPT, é comum você realizar um prompt e ter toda uma cadeia ali de ação que vai durar 5 minutos antes de te dar uma resposta e tudo mais. Tem gente que está operando aqui horas, principalmente desenvolvimento de software, é bem comum subtimes de agentes serem disparados via Cloud Code, via Codex, e esse processo demorar algumas horas. Passando disso, você praticamente não encontra nenhum produto que consegue te entregar algo com confiança
escalabilidade e segurança nesse horizonte de dias de trabalho e muito menos uma semana. Ainda, mas existem produtos e novos paradigmas sendo lançados no mercado. Eu não sei quem aqui já ouviu falar de uma funcionalidade chamada Dream, que a Anthropic lançou. Alguém já ouviu? Foi bem recente isso, tá? Então, o que é que o time da Anthropic, que é um dos leading players aí desenvolvendo modelos de AI, percebeu? Que se eu quero manter contexto, se eu quero manter o contexto necessário para que esses agentes sejam autônomos e consigam ter um span de trabalho aqui de dias e semanas, eu preciso, periodicamente, organizar as memórias desse agente sobre o que foi conversado. Pode ser que contexto já tenha sido overridden, ou seja, tem contexto que você falou há dias que você depois sobrescreveu, você mesmo se contradisse, você trouxe elementos novos. E aquilo que está antigo só vai atrapalhar a tarefa desse agente. Então, essa funcionalidade /Dream é basicamente o time da Anthropic estudou como o sono RAIN funciona em termos de mover fatos e dados de memória de curto para longo prazo, se inspirou em algumas arquiteturas cognitivas e conseguiu trazer essa funcionalidade que eu estou começando a investigar como funciona, ainda não testei a fundo, mas eu espero que inovações como essas vão mover a gente para um nível de autonomia de dias a semanas. E as implicações disso são muito profundas e o seu produto precisa também acompanhar essas tendências. Então, se a gente não vai mais usar o chat como o objeto principal que precisa ser desenhado no produto, o que é que entra no lugar? Então, o que entra no lugar é o que eu chamo de objetos de intervenção. Então, qual é o tipo de coisa que você precisa se preocupar? Qual é o seu sistema de notificação? Quantas vezes, que notificações, como, quais os níveis de alerta? Revisão, como é que você vai engajar o usuário para fazer revisão? Ele vai clicar na interface para corrigir, um click and correct? Ele vai digitar um feedback, como as interfaces chats tradicionais? Como é que você vai trazer um fluxo de aprovação para esse agente, um card de aprovação? Você vai explicar os riscos do humano aprovar ou não? Você vai explicar os débitos de decisão, os débitos técnicos e os riscos associados ou não? Então, são níveis de complexidade diferentes, mas que precisam ser pensados. E um outro objeto muito importante, como projetistas de sistemas, produtos, que vocês precisam começar a pensar, é o conceito de janela de oportunidade de ação. Nem toda ação de notificação, revisão, aprovação escalada, ela vai ser pertinente o tempo todo, ela tem um tempo de vida. Se eu demorar muito a pedir a intervenção do usuário, ou se o usuário demorar muito para responder, aquilo perde o sentido. Então, você precisa também pensar no ciclo de vida dessas intervenções e desses inputs que são esperados do usuário. E esse conceito é muito complexo de ser desenvolvido e de você conseguir construir um sistema. Precisa ter um time aqui de engenharia de software, um time inovando aqui nesse lado. Novamente, não vai ser uma chamada simples a uma LLM que vai te entregar esse nível de interação. Então, por que os agentes são mais difíceis de construir do que parece, né? A gente fica muito encantado com alguns dos belos casos de uso que têm surgido, e eu vou mostrar um para vocês, já que é o da Magalu, o WhatsApp da Lu que eu me envolvi e ajudei a liderar no ano passado. Mas porque cada uma desses elementos de interação, o que o usuário vê é simplesmente isso. Encontrei o seu produto, o que é que você achou dessa opção, né? Mas por trás, o que o usuário não vê é que a resposta para essa interação, ela passa por uma especificação de política do que o agente pode ou não pode fazer, de um sistema de desambiguação. O usuário está querendo, sei lá, uma nova camisa polo tamanho M, para, sei lá, um clima agradável. Pô, será que eu preciso perguntar a cor? Provavelmente, assim, não posso sair procurando qualquer camisa polo de qualquer cor. Será que eu preciso acessar a memória sobre o contexto pessoal, histórico, as últimas compras desse usuário? Será que eu preciso fazer algum tipo de grounding para evitar vendors no marketplace que não são confiáveis, que não têm qualidade na entrega? Então, todos esses elementos precisam ser engenhados e fazem parte da stack de desenvolvimento.
Uma outra coisa muito importante é a governança. A governança, que é um dos elementos que eu mostrei, ela não pode continuar vivendo somente no prompt e nas instruções. Então, muita gente para aqui. Quando vai construir algum guardrail, instruindo o que é que o agente pode ou não pode fazer, quais tópicos ele pode ou não conversar numa interface, isso daqui é muito frágil. É sujeito a ataques, é bypassável. Você tem técnicas de ataques, de jailbreaking, de prompt injection, que facilmente consegue burlar as regras, as políticas que você delineou no prompt. Tem outras duas camadas que vocês também precisam começar a pensar, que a primeira são ferramentas verificáveis, ou seja, que agentes têm que ter acesso a quais ferramentas e em que contexto. Isso já evita muitas dores de cabeça, tá? Principalmente que você está lidando com sistemas que envolvem compra ou operações muito custosas. E também você tem que pensar na governança, na estrutura do próprio pipeline. Então, você não pode deixar o teu rate limit ser infinito para uma única sessão de usuário e um único agente, senão você vai estourar o budget. E tem muita gente espertinha que fica usando alguns produtos e sistemas de AI para fazer tarefas que aquele sistema não foi programado e, enfim, burlar o fato de não ter que pagar créditos ali para o ChatGPT, né? Então, vou dar um exemplo aqui da Magalu para encerrar também, que eu queria muito ouvir vocês também, a gente fazer aqui uma sessão breve de pergunta. Mas quando a gente está aqui numa jornada de compra de AI, a gente tem várias etapas. Tem checkouts, antes de passar pelo checkout, você tem a intenção de busca, você tem o refinamento daquela intenção de busca, você tem o shortlist, que é a seleção dos produtos, você pode ter agentes de curadoria ali, entendendo o que é que foi pedido no contexto e o que é relevante para que eu mostre ao usuário. Você tem um pouco de monitoramento em tempo real, se o usuário está mudando de contexto, ou se ele está fazendo referência a uma busca passada que foi feita. E você pode ter aqui um fluxo de aprovação, né, para confirmar a intenção de compra do usuário e tudo mais. Então, tudo isso, todos esses princípios foram aplicados no projeto de WhatsApp da Lu. Eu não sei quem aqui já usou o WhatsApp da Lu, da Magalu, alguém? Nossa, pouca gente. Eu super recomendo, tá? O primeiro e único experiência de compra ponta a ponta de um grande varejista do mundo, totalmente integrada no WhatsApp, tá? E funciona muito bem, as pessoas têm dado um feedback muito bom. Então, tem funcionalidades ali de descoberta por imagem e texto, tá? O usuário pode, sei lá, tirar uma foto aqui e dizer eu quero um celular como esse. Aí a gente tem que segmentar, desambiguar, ele não está falando da mesa, né? Está falando desse celular, esses são os pixels relevantes. Aí eu pego os pixels desse celular, faço uma busca. Então, tudo isso são tarefas em background que os agentes realizam silenciosamente e que precisa ser desenvolvido. Tem toda a parte do ground no catálogo real, então, falando do ground. Tem toda a parte de um refinamento interativo com desambiguação e personalização, pagamento integrado e até um pós-venda. Então, os números, a gente alcançou 1 milhão de clientes no lançamento, 3 vezes mais conversão, comparado à busca no app tradicional, e um potencial de expansão para centenas, 120 milhões de usuários no Brasil. Então, esse é um grande case de sucesso que usa muitos dos princípios que eu mostrei aqui para vocês. Eu, pessoalmente, tenho construído, e eu não sei quem aqui é desenvolvedor. Legal. Acho que talvez metade. Bacana. Muito em breve, eu vou anunciar no LinkedIn, eu vou botar o meu QR Code para vocês se conectarem. Chamei aqui de CarOS, então o sistema operacional do Carlos. Eu tenho usado, tá, no meu dia a dia. Então, é toda uma arquitetura aqui multiagêntica, que segue vários dos princípios de delegação que eu mostrei para vocês. A janela de oportunidade de ação, enfim, você consegue fazer notas em qualquer aplicativo do seu macOS, né? Se você usa Slack, você consegue ler as mensagens do Slack, você consegue saber onde responder ao usuário, em que thread, em que canal, você consegue fazer perguntas de follow-up, colocar follow-ups na memória, e se o usuário não reagir, você pode deixar aquilo degradado, retirar. Então, tem muitos conceitos de engenharia de produto
que entregam boa parte do que eu mostrei para vocês. Tem funcionado bem, eu tenho aumentado a minha produtividade. Eu adoraria voltar aqui, talvez ano que vem, mostrando, abrindo, talvez já com alguns usuários. E eu vou entregar para vocês o repositório para que vocês instalem um pimp install da vida e possam usar. Então, só me seguir no LinkedIn e a gente troca uma ideia sobre como isso funciona na prática. Então é isso. Uma coisa que eu queria que vocês saíssem daqui é lembrando que realmente a próxima interface é um contrato de delegação. Eu dei um gostinho para vocês dos elementos de design de produto que envolvem esse contrato de delegação, mas tem muitos outros elementos que envolvem principalmente na área de construir autonomia como um contrato dinâmico com base em estatísticas da confiabilidade, da confiança que você tem nesse agente, do grau de complexidade das tarefas. Então, existem várias políticas que você pode projetar na prática para poder incrementalmente entregar mais autonomia de forma governada e segura para os agentes. E esse é um futuro que está chegando com força. Vários produtos que estão no mercado já estão implementando esses conceitos. E se você é líder e desenvolve em uma empresa, começa a mudar o teu mindset, começa a incorporar esses conceitos. Obrigado, está aí o QR Code. E eu queria aproveitar esse tempinho. Me disseram que eu posso estender por mais 2 horas aqui. Então, para a gente fazer aqui uma sessão rápida de Q&A. Então, eu queria agradecer. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que tem ali. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Iago, eu tenho uma empresa de tecnologia e nós temos uma aplicação em desenvolvimento ainda voltada à consulta de estoques para responder perguntas para o cliente final que tem interesse em comprar. Quais são as boas práticas, o que eu devo considerar quando eu vou fazer esse tipo de busca, considerando que eu tenho uma base de produtos bem grande, muitos SKUs, pensando até em economia de tokens e como que eu posso vislumbrar uma solução completa nesse sentido. Legal, Iago. Olha, quando você pensa em eficiência e economia de tokens, a primeira coisa é reconhecer que nem tudo precisa de LLMs no teu fluxo de busca. Então, se você falou que tem uma base muito grande de produtos. Eu não sei qual é o ramo e nem como esses produtos estão cadastrados, mas existem tecnologias tradicionais como BM25, enfim, técnicas de retrieval de informações, com ferramentas como OpenSearch, da AWS, que são bem escaláveis, que te ajudam a pegar elementos da query do usuário contextual, tá? Traduzir, e aí você pode até usar LLMs para isso, traduzir ou expandir queries de busca para um sistema tradicional BM25, por exemplo. E aí a busca, ela vira parte de uma stack tradicional de produto de engenharia de software, e a LLM está ali, ou até um modelo de Natural Language Processing, nem precisa ser uma LLM, está ali para fazer uma tradução do que o usuário falou para as keywords que você vai enviar para o catálogo. Então, eu ainda acredito que toda a stack tradicional que a gente passou décadas construindo ainda funciona muito bem em escala e economiza tokens. Tá? Agora, se você tem uma jornada de compra que quer muitas categorias, são muitas SKUs, mas são muitas categorias e subcategorias, provavelmente você quer investir mais em agentes e LLMs para refinar a intenção do usuário. Então, fazer perguntas de follow-up. Então, quando você for pensar em fazer isso, você pode pensar em alguns parâmetros, como, por exemplo, qual é o número máximo de perguntas de follow-up que eu vou fazer e qual é o mínimo input necessário que eu tenho que ter, estruturar num JSON, que seja, na memória, antes de enviar como query para um banco vetorial e tudo mais. Então, acho que eficiência é muito sobre você sentar com o seu time e você provocar no sentido de como é que eu posso diminuir o número de chamadas de LLMs aqui nesse fluxo de busca. Tem hora que você vai precisar, principalmente quando envolver refinamento de intenção do usuário. Tem hora que você pode dispensar, você já tem as palavras-chave, a pessoa quer um iPhone 16. Você não precisa nem de LLMs para isso, você já tem a entidade, a chave de busca.
Oi, boa tarde. Você estava falando um pouquinho da interface de chat, como isso está se acabando por causa do viés que a gente já tem por causa do ChatGPT. E na parte de deleção, você está falando de delegação, como que funcionaria, acho que os principais sinais do usuário no uso do produto para entender como que eu entro com o agente de uma forma mais assertiva, não sendo via by chat? Boa. Bom, é uma pergunta difícil porque quando a gente fala de sinais de usuários, o chat é fácil, você tem o texto. Como eu mostrei, o segredo da delegação desse tipo de interface mais assíncrona é você justamente não depender do usuário ter que te dar um sinal explícito. Então, muitas vezes, o sinal são eventos que você programa no teu back-end do teu sistema. É um clique que o usuário deu há 2 horas e ele passou inativo. Isso pode ter um significado semântico no teu sistema. Ele pode ter abandonado uma jornada de compra numa interface de e-commerce tradicional. Então, esse tipo de evento, ele te dá muita informação. Pode ser uma informação ambígua, porque, óbvio, não é o texto explícito dizendo exatamente... Então, ainda tem um pouco de guessing, né? Você ainda precisa inferir, realizar uma inferência. Por isso que alguns modelos de machine learning nesse domínio ainda são muito pertinentes. Então, isso que eu estou falando aqui para vocês, a forma de implementar não é simplesmente com LLMs. Então, tem todo mundo aqui tradicional de modelos de propensão, modelos de probabilidade de clique, modelos de sobrevivência, onde você prevê o tempo médio de interação do usuário no sistema, anomalia, que quando você usa uma stack de modelos tradicionais, vão te dar sinais que semanticamente você vai interpretar e você pode ativar agentes para proativamente agir. Então tem muito a ver com isso. Vamos lá perguntar, galera. A gente tem 2 horas ainda, segundo a organização. Muito boa apresentação. Eu queria perguntar que agora com esse uso da IA vai ter uma grande problema de segurança, né? Que acontecendo com o próprio injection e usando os agentes de IA para conectar nas plataformas e no teu computador, pode gerar grandes falhas de segurança, tipo o que aconteceu no Moltbot, no Sim. Cloud. OpenClaw. Isso aí. E como é que, para criar esse guardrail, para garantir que o usuário não está tentando pegar uma chave ou um cupom da Magalu para comprar ou algo assim, como é que tu fez esse guardrail? Se foi criando, sei lá, mais um agente em cima, intermediário, ou utilizando assim, uma linguagem para processar as palavras e ver, tipo, a pessoa digitou system prompt, ignora, uma coisa assim. É uma boa pergunta. No caso da Magalu, tem muita camada de segurança tradicional de sistema e software tradicional com tokens de autorização, JWT. Então tem toda uma stack de autenticação e segurança tradicional, né? Em termos de guardrails, lá na Magalu a gente tem alguns níveis de guardrails de imagem, a gente tem guardrails de texto. Os de imagem, a gente olha se as imagens são apropriadas. Basicamente. Então assim, eu não posso entrar em detalhes exatamente do que foi feito lá por questões de confidencialidade, mas a gente olhou para o problema de imagens, a gente olhou para o problema de texto, e depois tem toda uma questão ali de ter muito cuidado, que foi um ponto que eu falei também. Em que ferramentas você expõe aqui agentes. Então, quando você está usando um framework de desenvolvimento multiagêntico, é muito tentador você ter padrões de desenvolvimento em que você expõe as mesmas ferramentas para todos os agentes. Então, é algo que eu não recomendo. E existem protocolos e camadas de segurança adicionais que você pode colocar até no nível de MCP, que muita gente está usando para expor ferramentas, em que você autoriza os agentes antes de poder acessar o servidor. Então, tem toda uma camada de acesso baseado em papéis, Role Access Based Control, que funciona maravilhosamente bem. Então, meio que o feijão com arroz das boas práticas de segurança, eu acredito que elas ainda funcionam muito. O fato da gente ver muitos incidentes acontecendo com ferramentas de AI tem menos a ver com algum problema fundamental dos agentes dos LLMs e mais com descuidos no projeto de software mesmo, né?
Oi, Carlos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você acha que esse modelo da Magalu é o começo do fim das plataformas de e-commerce e de marketplace como nós conhecemos? Olha, se eu tivesse que fazer uma predição, eu não diria que é o começo do fim por conta dessa experiência da jornada no WhatsApp. O WhatsApp é um canal interessante, principalmente para o brasileiro, porque 99% das pessoas têm instalado no seu smartphone. Então, e tem mostrado uma conversão muito superior. Agora, existe uma mudança comportamental que ainda precisa acontecer. O brasileiro está muito acostumado a usar ainda a busca do Google, a entrar nos sites. Ele não está acostumado a lembrar que eu vou pegar o número da Magalu para fazer uma busca. Então, eu acho que o volume de agentes de e-commerce que serão integrados daqui para frente no WhatsApp, se tiver um volume crítico, uma massa crítica de agentes, isso pode começar a gerar uma mudança comportamental das pessoas se acostumarem com o conceito e que elas podem usar o WhatsApp para tudo, para qualquer tipo de compra. Então, eu acho que tem muita dinâmica de mercado ainda que vai determinar se isso daqui é o futuro ou não. Agora, se você me perguntar de forma geral, e-commerce conversacional, ele é o futuro? Aí eu não tenho dúvidas. Acho que é muito mais simples, é muito mais preciso de entender contexto e as necessidades, de ter uma conversa, como se você estivesse conversando com um vendedor competente, que vai te guiar pelas opções que fazem mais sentido. Então, isso o e-commerce não entrega. Certinho? É isso? Tá bom. Então, queria agradecer aí a galera que prestigiou. Se conecta no LinkedIn, a gente vai batendo papo e trocando, tá bom? Obrigado, galera. Valeu.